Aí, ó, vou mostrar pra vocês agora um vídeo de um beta. Percebam bem, eu não vou nem dizer nada. Eu vou apenas soltar o vídeo. Quero que vocês olhem bem pro cidadão e olha só o que ele tá preocupado em falar. Olha bem. Eu vou só pontuar algumas coisas, ó. Vejam bem, que coisa mais ridícula. Olha isso, ó. Todo Miguel enviado não mandou R$5. Vamos lá. Xanxan, Ó. acordei todo melado. Estou muito triste. Checa! O que você fez comigo? Checa! Tem que checar! Xanxan, Eu chequei. Prestem atenção. Falar aí sobre o Super Xandão. Tô vendo que ele tá no hype aí novamente. Tô vendo que ele tá no hype novamente. Ou seja, está falando de mim porque tô no... Que hype? O que é hype? Que merda de hype? Isso não tem hype nenhum. Eu não estou no hype. É mais fácil eu ter criado um hype em cima de algo desnecessário apenas para estompar vocês. Ninguém me dá hype de nada, irmão. Eu não quero hype. Vocês nunca me deram hype nenhum. Que porra de hype? Então aqui já vamos estompar a primeira motivação patética de um cidadão que grava vídeo pra falar de mim, porque na cabeça dele tem um hype por trás. Ou seja, se eu aqui falo coisas boas, mas não tem repercussão, ninguém se interessa em fazer vídeo pra falar sobre isso. Não, ele vai vir pra falar sobre abobrinhas e mentiras. Porque na cabeça dele, isso é hype. Que hype? Que hype? Onde que é hype um canal sucumbido de uma pessoa que tem coragem de ser... de se intitular Red Pill, que quer transar com um robô? Falar da minha vida. O que é hype? Eu tô entregando ainda hype do pouco que me sobrou, porque fui podado já, né? Mas eu ainda que tô hypando uma coisa patética. Então lá vai aqui, ó. Não de uma forma boa, porque estão falando do relacionamento dele com a Jaque. E de início eu quero falar uma coisa. Pra vocês terem noção do que a gente vai falar agora, de quem a gente está lidando, o Super Xandão tem por referência de relacionamento o Paulo Musi. Davi Bastos Superchatei. Você nunca falou isso. O Abaurenoge, obrigado. Obrigado. Eu tô até... Obrigado por falar. Eu preciso falar alguma coisa de um cara desse, irmão. Olha o quão inacreditável. Pelo contrário. Não, olha como é ridículo. Eu nunca nem sequer apertei a mão do Paulo Musi. Eu não sei bulhufas do relacionamento dele. Feliz ano novo. A referência que eu tenho em relação ao Musi é que ele é um cara posturado, educado, inteligente, um cara que aparenta ser muito bacana de conversar. E eu acho o relacionamento dele com a mulher dele, pelo pouco que vi a respeito, um relacionamento bonito e legal. Agora, não sei nada, nunca, jamais tive nenhum tipo de referência. Eu não sou esse tipo de pessoa. A única referência que eu tenho na minha vida é Deus. Não entenderam isso ainda? Quando eu olho para um relacionamento, eu não busco por referência assim, ó. Eu quero ter um relacionamento igual de fulano ou ciclano. Eu penso assim, ó. Eu quero ter um relacionamento dentro dos parâmetros bíblicos. Eu quero ser um homem bíblico. Minha motivação é isso. E eu faço estudos bíblicos com a minha mulher para que ela também aprenda a ser uma mulher bíblica. A nossa evolução, o nosso casamento se trata disso. Nenhum casamento prospera sem Deus. Vocês estão malucos. Nunca, jamais tive como referência relacionamento de Paulo Musi, de seja lá quem for. Aliás, aqui na minha live, sempre que mando aqui, inclusive assim, Xandão, o que você acha desse relacionamento ou fim de término de fulano e ciclano? Eu até evito comentar sobre isso, porque é uma particularidade de cada pessoa, nós não sabemos dos detalhes. Como que eu posso ter como referência um relacionamento de duas pessoas que eu desconheço? De onde que um cidadão desse aqui tem coragem? Olha como que a mentira é fácil de ser proferida.
Ele provavelmente tá falando isso daqui por causa daquela vez que fizeram um ataque no relacionamento do Paulo Musi, e eu falei que aquilo era uma situação patética. As pessoas atacaram de forma desonesta e mentiram sobre a vida do cara também. Isso tá errado. Agora, se o cara viveu alguma coisa ruim dentro do relacionamento dele ou não, eu desconheço. E pra mim, não importa em nada a vida dele. Ó, eu não tô nem aí. Se ele tá feliz lá com a família dele, problema dele. Quem tem que resolver isso é ele. Eu jamais faria um vídeo aqui especulando coisas sobre o relacionamento de alguém. Eu acho isso patético. Primeiro que uma pessoa fazer isso já indica um QI baixo. Tem muita coisa importante e legal pra falar aqui na live. Pra que eu vou ficar falando de relacionamentos de pessoas? A não ser que seja algo verdadeiro. Alguma coisa que seja apresentada como uma verdade. Alguém conhecido. Por exemplo, aquela vez lá do pobre louco, que infelizmente lá disseram que foi traído pela mulher. Toda aquela situação vergonhosa. Eu reagi àquilo lá na live por quê? Pra levar uma mensagem positiva pra galera, justamente pra eles não cometerem os mesmos erros que foram cometidos ali. Agora, como que eu posso simplesmente ficar especulando sobre coisas que supostamente aconteceram no relacionamento de alguém? E como que eu posso ter como referência duas pessoas pra ter um relacionamento igual delas? Isso é ridículo. O meu relacionamento, o meu casamento tem que ser dentro dos parâmetros bíblicos. Eu sou um ser humano falho. Infelizmente, eu deixo muito a desejar ainda em ser um homem bíblico, mas eu me esforço para ser. E a mulher que está do meu lado, ela sabe disso, ela também está disposta a fazer isso. Se ela não tivesse disposta a fazer isso, eu jamais teria casado. Vocês acham mesmo que eu, sendo um cara que defende tudo que eu defendo aqui, um cara que já passou por situações horríveis em relação a mulheres, porque eu cometi meus erros também. Graças a Deus foram poucos, mas cometi. Se eu falo tudo isso pra vocês, eu tento falar sempre o máximo, dentro do que é correto perante a Bíblia, como que eu poderia fazer com a minha vida, com o meu casamento, o contrário daquilo que eu falo aqui? E eu ainda mostro para as pessoas isso daí. Como? Que da onde? Como que eu poderia fazer isso? Não teria o menor sentido eu falar para vocês fazerem uma coisa aqui e eu fazer outra. É uma coisa óbvia que, tipo assim, as formigas sabem disso. Elas estão aqui trabalhando e estão escutando o que eu estou falando, elas entendem isso. Mas as pessoas que têm essa mentira no coração, que só querem falar mentira, não conseguem enxergar algo óbvio. Né? Então vamos lá aqui. Ó, vai vendo. Não, agachar. Aí, cara, ele... Mas é estranho. Estranho o quê, cara? Você é idiota, E mano. você já pode ter... dia, Xandão. O cara colocou aqui um corte de uma conversa ali que eu tava vendo do músico, que eu nem lembro sobre o que era. Eu falei ali uma coisa totalmente genérica, ele cortou isso e colocou aqui, ó. Pra dar a entender pra sei lá quem que vê um corte patético desse que ele colocou, que não dá nem pra você entender o contexto. Xandão defendendo o Muzi. Defendo aquilo que eu acho correto. Eu nem lembro sobre o que tava falando aqui, mas eu defendo aquilo que eu vejo que é correto. O que deve ser defendido. Dentro daquilo que eu tenho de valor. Domiciano, superchat. Então, olha, esse é o nível, rapaziada. Por que eu tô mostrando isso daqui? É óbvio que vocês têm razão em falar assim, Xandão, você não deveria nem perder tempo reagindo a isso. Eu quero reagir, eu quero mostrar pra vocês olharem pra cara das pessoas e a maneira como elas falam e distorcem as coisas. O nível de mentira que, infelizmente, essas pessoas apresentam na internet. E mostram a cara ainda, ó. Porque a maioria deles nem mostram a cara, não é verdade? A maioria nem mostra a cara. Eles falam que vão casar com um robô e não mostra a cara. Nem isso tem coragem de fazer. É isso, olha isso aqui. Primeiramente, bom dia. É zero conteúdo. Você fala que É zero conteúdo. Mas não... Exatamente, defensor do evangelho. O cara aqui, o companheiro, ele tem cara de que acabou de entrar na Federal. Tá na Federal de Brasília. Protestando. Homem feminista. Alérgico à mulher. Alérgico a ser homem. Fernando Beltrão, Claro, no final vai ter que encomendar um robô da China. Deus abençoe. Que bate pupunha pra ele. Assim ele não vai precisar usar mais a própria mão. Pra trazer orgasmo e dopamina pro seu cérebro. Isso sim é foda, rapaziada. Olha como eles são fodas. Então vamos lá. ter uma noção, assim,
do nível, assim, que a gente tá tratando. Nível do quê? Você tá tratando o quê? Você nem sabe o que significa tratar de um assunto. Para tratar de um assunto, você tem que ter conhecimento de causa, você tem que ter fundamentação. Um sistema básico de referências para poder dissertar sobre o assunto. Você não sabe nada. Você aqui tá só metendo louco. Que assunto que você tá tratando? Olha o tamanho da ignorância. O vídeo do cara por completo é de uma ignorância. Ele fala, pra você ver o assunto que estamos tratando. Você não tá tratando, não tem assunto, não tem nada de tratar. Você não tem nada. O que você tem na cabeça? Cadê sua mãe e seu pai? Irmão, cadê seu pai e sua mãe pra botar consciência na sua cabeça que não tem nada, bicho? Se tivesse um pai casca grossa, você tava fudido. Você ia estar preocupado em trabalhar, em fazer alguma coisa que presta. Ou estudar, ter conhecimento de causa sobre um assunto importante, para aí sim tratar do assunto da devida maneira e expor na internet. E não simplesmente meter o louco, que é o que você tá fazendo. Você só tá metendo o louco. Não sabe nem o significado de tratar do assunto. Vamos tratar de um assunto. Isso aqui é tratar de um assunto? Meu Deus, irmão. Como é triste ter que conversar com gente de QI baixo. Puta que pariu. O Xandão, ele é meio dependente. O Xandão, olha só, não dá pra você escutar 2 segundos de vídeo. O cara erra em tudo. Ele acabou de falar de tratar do assunto e olha isso. Não me conhece em nada e falou mais uma mentira. Irmão, deixa eu te explicar um negócio. Quando você diz que uma pessoa é dependente de alguma coisa, significa, em termos mais claros ao pé da letra, que ela precisa daquilo para sobreviver. A minha trajetória de vida foi oposta a isso. Ontem na live com a minha mulher aqui, eu tava explicando que o erro foi meu de não ter levado a sério um relacionamento que poderia ter começado lá atrás, na minha infância ainda. Poderia até ter se tornado num casamento mais cedo, porque eu não quis levar a sério, eu não quis ter dependência de ninguém naquele momento. Porque naquela época, tristemente, eu achava que por ser homem, e eu tava nos albores da juventude, eu tinha que sair por aí e fazer merda. Mandou R$5. Xandinho, você Isso, por acaso, é dependência de alguém? É o contrário. A filosofia que eu prego na live de Lobo Solitária é contrária justamente a isso. Não é da minha personalidade ser dependente. Nesse sentido que você está colocando aqui. Eu sou dependente de Deus, irmão. Só isso, velho. Dele eu sou dependente. Se eu não me esforçar ao máximo para imitar a Cristo, acabou para mim. Graças a Deus eu aprendi isso, ainda quando jovem. E eu fui corrigindo meu comportamento deletério. Eu mais perdi do que ganhei durante a minha juventude. Eu tenho que agradecer a Deus só porque eu recebi aí uma capacidade de perceber as coisas, de analisar padrões e comecei a entender como que as coisas funcionavam e fui tomando atitudes diferentes. Então, das vezes que eu errei, que foram poucas, eu fui corrigindo, certo? Então veja bem, não tem dependência nenhuma nisso. Isso vai contra. Se eu fosse um homem dependente, eu teria que estar envolvido com alguém. E não foi isso. A minha trajetória durante 80% da minha juventude foi Fala, Xandão. sozinho. Você não foi travesser porque tá fazendo cosplay de bordão da XJ. Tá com Justamente 7 por café, quê? 7 almoço, Por 7 quê? janta. Depois de 7, me 7, envolver com não bruxinhas e desce perceber seu que eu tava travesseiro, cometendo não erros consegue patéticos, Tá gordo, é? como uma Não forma consegue de dominar. redenção, eu me afastei de tudo isso. Eu não queria saber de mais nada. Eu fui saber só de estudar. Fui estudar sobre filosofia, geopolítica, Dr. Enéas,
Bíblia, forma da terra, aí eu ingressei nesse mundo, o mundo da verdade. E eu percebi que aquilo sim estava preenchendo o meu espírito, o meu coração. Black Melado mandou R$5. Então, se for pra falar que eu sou dependente, diga que eu sou dependente de Deus, isso sim. Eu nunca fui dependente de mulher, eu nunca fui dependente de amigos, eu nunca fui dependente de pertencer a um grupo de pessoas pra ter alguma identidade falsa que me traria algum conforto. Pelo contrário, a minha vida se resume em uma coisa só: lobo solitário. Robô submissa Xandão. Só beta por isso. É que vocês não conhecem minha mãe. Se vocês conhecessem minha mãe, que acompanhou minha trajetória, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu sempre fui um cara muito mais sozinho do que próximo dos outros. Mais uma coisa patética. Então, o cara, ele erra em tudo que ele fala. Isso é impressionante. Impressionante. Ou seja, um cara autista. Não, e detalhe, eu sempre tive problema em pertencer a locais onde tivessem muitas pessoas. Nunca, isso não dá certo pra mim não. Ó. Vou falar, vou estompar todos os satânicos. Eu sempre tive. Nunca tive problema em conversar com pessoas. Problemas de oratória. Sempre falei muito bem, sempre soube expressar claramente meu pensamento. Nunca tive dificuldade em falar o que eu penso. Isso aí é uma coisa. No entanto, eu detesto. Se tem uma coisa que me deixa puto é sair fora do padrão que eu estabeleço pra minha vida e ter que ficar lidando com pessoas diretamente, pertencer a grupos, ficar em locais com muitas pessoas. Durante a minha vida eu tive que me esforçar muito pra melhorar isso. Hoje em dia, quando eu saio, até com a minha mulher, eu vou às vezes pra algum evento e tem muitas pessoas, eu suporto ficar lá, eu jogo o jogo, mas por um tempo, um certo período de tempo. Eu não aguento isso, eu nunca me dei muito bem com isso. Entendeu? Nunca. Isso é uma característica pessoal minha. Certo? Vai de cada um. Isso aí vai de cada um. Então, na época que eu tinha que fazer estágio, tamo junto, irmão. Obrigado pela presença aí, pelo chat, tudo nosso. Biblical. Então, na época que eu tinha que fazer estágio no fórum, por exemplo, aquilo era terrível pra mim. Porque eu sabia que meu propósito de vida era não estar lá, eu já sabia disso, mas eu tinha que cumprir com aquela trajetória, e eu tinha que estar sob um contexto que envolvia pessoas. E eu tinha que lidar com elas. Gustavo Molestador de Galinha mandou R$5. Qualquer injustiça. Entenda uma coisa. Eu não tenho raiva, ódio. Eu não fico cultivando isso no meu coração por nenhuma dessas pessoas, nem as que atacam. Eu fico triste com tudo isso. É digno de pena. Quando eu vejo alguém falando mentiras a meu respeito e querem envolver pessoas próximas especiais pra mim, pra tentar me afetar de alguma forma, eu fico triste por essas pessoas. Por que eu fico triste e enojado? Porque essas pessoas, elas não têm noção do que elas estão plantando para a vida delas. Quando elas forem colher isso, irmão, ó. Então vamos lá agora para a próxima mentira, cara. 40 segundos de vida. Vinícius Só Bueno mentira Bar rolando mandou sorte. R$5. O ser humano é tão patético que fica usando o IP dos outros e nem sabe por quê, pra tentar ficar famoso em cima deles, ao invés de tentar ralar pra conseguir ficar famoso. O cara nem sabe da sua vida e fica se achando nas redes sociais. Exatamente. Leproso. Mas você sabe o que é o pior de tudo isso? Eu não tenho hype. Eu não sou um cara hypado na internet, bicho. Esses caras fazem isso de forma Cacetinho proposital. mandou R$5. De onde que eu tenho hype? Meu hype já foi. Eu justamente perdi o hype porque sempre me mantive dentro dos valores que eu possuo. Se eu tivesse aberto mão disso, daquilo que mais importa, estaria no hype até hoje. O que aconteceu, por exemplo, com canais do YouTube, eu não vou citar nomes, mas vocês sabem do que eu tô falando, que passaram a apoiar o Lula. Vitin, 14 anos, mandou R$5. Vários canais começaram a ter seu algoritmo podado. Um belo dia, passaram a defender Lula, passaram a fazer o L, ou passaram a defender o Bolsonaro, ou passaram a defender qualquer coisa que seja. Esses estão no hype e sempre ficarão no hype. Por quê? Porque se vendem para o sistema. Isso aí são pessoas do hype. É por isso que eu detesto essa palavra. Em busca do hype. O que é hype? O que é hype?
A gente vive num período onde todas as coisas que são boas não são hypadas. Então, o que é hype? Eu vejo como uma ofensa alguém vir falar pra mim que eu tô no hype. Se for pra eu obter hype, que seja por fazer coisas boas e não por ter vendido minha alma pro diabo pra servir aos principados e potestades do mundo, só para continuar com sucesso e fama, que é uma mentira, não passa de uma farsa. Ninguém é famoso. A única pessoa bem-sucedida na história do mundo é Jesus Cristo, porque ele é perfeito. Você é um lixo. Eu sou um lixo. Eu não sou nada. Tudo que você tem, o que você pensa que você tem aqui desse mundo, não pertence a você. Será que você não consegue entender isso? Então, essa busca pelo hype vai te levar para onde, companheiro? Se vender, abrir mão dos princípios que estabelecem uma sociedade saudável, vai te levar para onde? Tá te levando para onde? Bom, cada um, né? É que nem eu falei. Lá na frente, estamos na reta final do mundo. Quando chegar a hora e a Rússia voltar, não vai ter para ninguém. Ainda dá tempo de se arrepender abertamente e buscar o Criador. Depois, lá na frente, quando vocês colherem a desgraça que plantaram, não adianta chorar, espernear. Igual um menininho patético. Você foi avisado. Eu falei pra você que isso tudo que vocês estavam fazendo era mentira, era fraude, era farsa. O que vocês acreditavam é uma farsa. Teve um cara que passou aqui e falou: você não quis escutar, problema seu. Salve super. Então fiquem se vendendo pro sistema e buscando o tal do hype. Eu não quero isso. Eu quero ficar na minha aqui mesmo. Yuri come Foi pelo reconhecimento, irmão. Tamo junto. Eu não quero ser o melhor youtuber do Brasil. Eu quero ser o melhor youtuber pra vocês, pras pessoas que entendem o que eu faço aqui e pra Deus. Eu quero que Deus entenda que isso aqui que eu faço, o YouTube, todas essas coisas, são ferramentas apenas para propagar um propósito. Isso se chama definição de propósito. Eu não faço live especificamente por um motivo superficial, porque eu quero fazer live. Não, é porque eu sinto que eu tenho que vir aqui e fazer o que eu tô fazendo. Entende? Isso é propósito. É uma coisa que para a maioria das pessoas não parece clara e realmente é uma coisa difícil de explicar. Mas é assim, ó. É você acordar todo santo dia e repetir as coisas que você faz, porque você sente no fundo do seu coração que é o certo. Que é a verdade. Vocês entendem isso? As lives se tratam disso. Seu merda, vamos ver aqui a... E ele ama o Paulo Musi, a maneira... Cala a boca. Um segundo. Olha isso, não dá pra você escutar o cara falar um segundo. Ele ama o Paulo Musi. Como que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Como que eu posso declarar pra uma pessoa, cara, eu amo você. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa boa, pura, sem conhecer a pessoa. Sabe o que eu acho engraçado? Quer saber como... A cada fala que ele solta é uma merda. Não, é impressionante, irmão. Tá, mas eu vou ser mais sucinto aqui. Veja bem. Salvar a alma. Ame ao próximo como a ti mesmo. Obrigado aí, irmão, pelas palavras. Quando eu uso o termo lixo, eu não... Claro, não tô me comparando propriamente ao lixo. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que eu sou... Ele falou que tu ama. O que eu quero dizer é que eu tenho muito o que aprender e melhorar ainda. Eu sou um cara repleto de defeitos, entendeu? É isso. Bom dia, super. É que o termo lixo realmente ele é pesado. Esse vídeo? Sabe o que eu acho curioso? É assim, ó. Esses caras, eles estão citando Paulo Musi, eles me citam, enfim. Se você chega hoje pra qualquer pessoa, vamos esquecer de tudo isso que tá acontecendo. Vamos supor que nós não estamos discutindo sobre esse assunto esdrúxulo. Mas, se alguém chega pra você e fala assim, cara, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio sobre o que você gostaria de ter na sua vida. Se eu chego pra você e falo assim, irmão, você gostaria de ser uma pessoa inteligente? Se você pudesse, assim, vamos supor que você tá num game, num jogo, e você escolhe características e habilidades que você poderia ter pro seu personagem. Você gostaria de ser inteligente? Sim, qualquer pessoa gostaria de ser inteligente. Você gostaria de ser algo assim que se enquadra como bonito para as outras pessoas, uma aparência boa? Você fala, sim, eu gostaria de ter isso daí, é uma coisa legal. Você gostaria de ser um cara disciplinado, que dá o sangue para melhorar e evoluir cada vez mais? Sim, eu gostaria. Você gostaria de ser um cara que tem Deus como referência na sua vida? Sim, eu gostaria também. Você gostaria de poder ler a Bíblia e ter vontade de cada vez mais conhecer a palavra? Sim, gostaria. Você gostaria de ter sucesso num casamento, uma mulher ao seu lado que te honra,
uma mulher que te ama, você gostaria de poder ter a sensação que você pode dar a vida pela mulher que está do seu lado, porque ambos buscam a Deus? É claro que você iria querer isso daí. Você gostaria de ser um médico bem-sucedido, um cara que tem reconhecimento nacional, um cara que contribui para a vida das pessoas? Poxa vida, claro que você gostaria de ter isso daí. Qualquer pessoa gostaria de ter isso. Você gostaria, por final, ser bem remunerado por conta disso? Ter dinheiro para poder viajar, curtir coisas boas que o mundo tem para te oferecer? Que ainda sobraram que o mundo tem para te oferecer? Poder comprar um carro que você gosta, passear com a sua mulher? Gostaria. Você gostaria de ter filhos? Ser um bom pai para eles? Deixar o seu legado, a sua genética no mundo? Pessoas que vão contribuir para o bem da humanidade? Tudo isso são coisas santas, santificadas. São propósitos incríveis que uma pessoa pode ter nessa vida. E você pode buscar tudo isso. O que eu acho engraçado é que esses caras que apontam o dedo para Paulo Musi, seja lá para quem for, eles apontam o dedo para falar mentiras, mas não tem nada, absolutamente nada, nenhum terço de bom que o outro cara que eles estão apontando o dedo tem. Porque, querendo ou não, se existe problema, e toda casa tem problema, todo relacionamento tem problema, por mais que você tenha lá um Paulo Musi ou qualquer outra pessoa que tem algum problema específico no seu relacionamento, é fato que eles estão contribuindo para uma causa boa no mundo. E são bem-sucedidos por Quer isso. saber como faz essa voz? São pessoas de postura. Agora, esses caras, de novo, querem casar com bonecas sexuais. Irmão, como você ainda tem coragem de gravar um vídeo pra falar da vida de alguém? Como é que você tem coragem, bicho? Hã? Será que um dia você vai colocar um espelho na sua casa? Porque eu tenho certeza que esses caras não se olham no espelho. Eles evitam. Né? A sensação satânica, o encosto demoníaco neles é tão poderoso. Mas será que um dia vocês vão olhar pra um espelho assim, ó, dar 3 tapas na sua cara, ver o quão ridículo e patético você é e mudar a sua vida? Ser um cara de verdade, um homem de verdade? Será que isso vai acontecer? Será que você vai sentir tanta vergonha ao se olhar no espelho, perceber o tanto de merda que você faz, o quão patética é a sua presença no mundo, um parasita que você é, porque você se comporta como um parasita. Se você se comporta como um parasita, você passa a ser um parasita. Será que um dia você vai entender isso? E vai passar a lutar pelo que é bom e melhorar a sua realidade? Em vez de ficar proferindo mentira, especulando sobre os outros? Kamehameha foi molestado por 300 e... Vamos ver a próxima farsa aqui que não dá. Cada segundo é uma mentira pior que a outra. Como ele se relaciona lá com a Roberta. A gente sabe que o Paulo Musi, ele é um gado. Você sabe o quê? Atenção. Essa live é gravada. Você sabe do quê? Olha que coisa podre, ele cita nomes nessa boca fedorenta. Porque fulano e ciclano é gado. Cala a boca, tô cansado desse drama Você malemar pede um Uber pra ir pra padaria comprar pão, moleque. Como que o cara simplesmente fala assim, ah, porque fulano e ciclano é gado. Os caras trabalhando, se preocupando com coisa séria, ganhando dinheiro, fazendo as coisas deles. Eu queria entender como que uma pessoa... Eu juro que eu não consigo entender. Como que um cara feito você, que não tem proximidade nenhuma com alguém, nenhuma dessas pessoas que você tá citando, inclusive eu, você pode falar isso? Você nunca participou de nada. Essas pessoas te convidaram por acaso pra uma festa lá? Te convidaram pra sair tomar uma cerveja pra conversar? Você sabe alguma coisa mínima na trajetória de vida dessas pessoas? Você não sabe nada. Que porra é essa? Como? Eu queria entender. Na verdade, eu não quero entender isso não, porque é coisa de quem tem que ir baixo. Como que uma pessoa que não sabe nada da vida, não batalha pra ter nada, pra construir nada, tem alergia de mulher, quer casar com boneca, só fala mentira? Como que uma pessoa consegue? Ah, tá vendo lá o fulano? É gado. Ah, tipo assim, que porra é essa, velho? Geralmente isso daí é... Jesus Cristo mandou R$5. Mano... Filho amado, eu vejo tua dor e tuas lutas. Agora, se o cara pelo menos... Não julgue, pois com a medida que julga, será julgado. Dale. Entrega tudo a mim, eu sou tua justiça. Brabo. Minha luz é teu refúgio, e tua vitória já é certa. Eu te amo. Amém. Se você é uma pessoa próxima, tem contato, conhece, e aí você quer falar alguma coisa, aí é outra história.
E mesmo conhecendo, não deveria falar nada. Porque não deve ficar expondo para as outras pessoas detalhes particulares da vida dos outros que você conhece. Isso é feio. Isso é falta de respeito. Eu sou o mestre. O original. Você limpou o banheiro porque tem o pinto pequeno e mijou no chão. É literalmente o que esses caras têm pra mostrar pra nós, esse cara aqui, é conteúdo do quê? De Maria Fifi. Sabe o que é Maria Fifi? Maria... Não, em tese mas tá, moleque tonto aqui falando abobrinha. Tô usando só pra estompar aqui. Não é nada que vale a pena ver não, mano. É tontice. Ô, Xandão, você consegue me explicar quem que é esse Morfete que você tá reagindo aí? Ai, que manso! Na live. O cara parece o Jon Snow. Não. Tá louco? O Jon Snow é alfa, pô. Isso aqui é o seguinte, mandaram esse link pra mim. Acha, não, olha esse... Eu tô usando isso daqui como um exemplo de pessoa que você nunca deve ser e se aproximar na sua vida. O quão deletério é isso. É só uma exposição de uma coisa que é vergonhosa. Peço desculpas pra vocês. É vergonhoso mostrar um cara desse. Porque na minha live, geralmente, eu mostro caras de patamares elevados. Eu mostro o conteúdo de Hindenburg Melão, Inteligentista, Roberto Scur. É os caras, assim, de QI alto. Blair Ribeiro, Thiago Rocha, Marcos Ebelin. É os caras que tem coisa boa pra agregar pra sua vida. Agora, isso aqui é uma... Desculpa, isso é uma piada. Isso é piada. Eu peço desculpas. 38, Rubão, esses caras, eles têm ali conteúdo, tem coisa boa pra passar. Por mais que existam discordâncias entre todos nós, mas eu tô falando da parte boa. A live aqui do Super é a única live diferenciada nesse sentido. É só, pancada, gente foda. Professor Rômulo, que bate nos Evolution lá. É só coisa braba. Doutor Enéas, enfim, se for citar todos os nomes aqui. Agora... Isso aqui é só pra vocês perceberem Muita falsa de abobrinha! Cadê o cara do Honda aqui? Então isso daqui é pra expor o quão decadente um ser humano pode chegar por falta de conteúdo e de propósito. Estompar, vamos ver agora a próxima mentira. Paulo Musa é um dominado. O que acontece com... Eu não vou pausar de novo em um segundo pra falar também o significado da palavra dominado, porque ele não sabe o que é também. Eu não vou ficar dando aula de semântica, de português, de vernáculo, de oratório, eu não vou falar nada. Deixa quieto. Deixa quieto. Só piora, só piora. O Super Xandão, pra quem não sabe, ele namora. E, pô, legal o relacionamento. Eu não namoro. Eu sou casado. A partir do momento que eu e minha esposa ficamos, aquilo já era um casamento. Uma coisa que você não entende também. Me respeita. Me respeita. Você é um moleque. Namoro? Que porra é namoro? Quem fica namorando é você. Se eu entrei num relacionamento com uma mulher, porque eu tenho casamento, eu quero casar com ela. Isso é compromisso, é propósito, coisa que você desconhece. Então não use esse termo esdrúxulo fora de contexto, porque é uma mentira. Eu não namoro, eu sou casado. Nem isso o cara sabe. O que é namoro e casamento? Sabe nada, né? Olha o botãozão dele, vai ver só. Aí ele vai ver. Tamo junto, irmão. Relaxa. Não precisa cara não. Marginal, vagabundo. Tudo nosso. Infelizmente, irmão, é uma vergonha isso tudo, né? A gente fica constrangido com isso, não fica? É aquele cara que realmente chega no rolê ali e a partir do momento que ele abre a boca, todo mundo tem vontade de ir embora. O dia todo militando. Dele. Uma coisa que ele não pode negar. O Timpani. Pra quem não sabe quem é o Timpani, é o Pitbull Lava Jato. Eu acompanhava ele desde essa época, desde quando eles eram juntos. O Timpani parou de ter relações com o Super Xandão. E ele expôs o Xandão. Tá errado. Não é que ele parou, não, de ter relação. Ninguém parou com nada, não. E o que ele expôs naquela ocasião, que inclusive já foi resolvido, porque eu tive que fazer uma live de tão absurdo que foi aquilo, de um cara que era próximo de mim, um cara que era tratado como filho, inclusive, pela minha mãe. Programador Por conta de tudo isso, eu tive ainda que ir lá
e fazer uma live pra falar. Até mesmo uma simples entrevista na minha área. A minha vontade é de juntar grana e sair do país até Mas é isso, tá? Inclusive, eu vou até aproveitar aqui o gancho pra explicar uma coisa, que é até bom que vocês entendam isso. Muitas pessoas pensam... Deixa esse donate passar que eu vou explicar um negócio pra vocês. Vou explicar uma coisa pra vocês, quero que vocês entendam perfeitamente isso, tá? Que é uma coisa que eu também nunca expliquei, porque, de novo, são detalhes particulares que eu não trago. Eu não fico falando sobre essas coisas, certo? Eu não gosto de dar detalhes sobre as coisas. Não sou esse tipo de pessoa. Só faço isso quando é necessário. Esse é o momento. Muitas pessoas tiveram uma imagem, e isso não é culpa delas, porque foi realmente a imagem que a gente propagava quando gravávamos juntos. Eu, o Timpani, o Lucão do Café. O Lucão do Café, inclusive, tem um contato até hoje com ele. Parceiro, gente boa, né? Em relação à questão do Pitbull Lava Jato, lá no começo, o que eu fiz foi uma tentativa de estender o braço para uma pessoa e tentar trazê-la junto comigo, pro alto. Lembra uma vez na live que eu expliquei pra vocês que quando vocês se relacionam com uma pessoa que tem uma energia abaixo da sua, você acaba se lascando? Que a live foi aberta. Vocês lembram disso? Até agora eu não lembro, pô. Tá de sacanagem. Vou explicar de novo pra quem não lembra. Porra, mano, toda vez que você se relaciona com uma mulher, por exemplo, que é uma ímpia, que tem um comportamento deletério, uma pessoa que tem uma energia, vibra numa frequência mais baixa que a sua, não é você que ergue a pessoa, você cai pro nível dela, você se lasca. Da mesma forma, quando você tem uma relação de amizade com uma pessoa que você tenta puxar pro alto, você tenta ser bom pra ela, só que ela não quer, ela não é em nada parecida com você, ela não toma as mesmas atitudes que você, ó, você se lasca. Porque daí, na hora que você estende a mão, essa pessoa, ela suga o que dá pra sugar e depois, facada nas costas. Quando eu aparecia nos vídeos com ele, eu tentava passar uma imagem de amizade. Uma amizade, assim, muito bem consolidada. Mas não é isso. A verdade é que, durante muito tempo, eu passei sozinho a minha vida. Porque eu fui me afastando das pessoas justamente por elas terem comportamentos que eu sempre considerei e porque são deletérios. No caso dele, não foi diferente. Muitas vezes, ele que dizia ser um amigo meu, ele nunca se dava nem ao luxo, por exemplo, de me chamar pra sair e dar um rolê, porque ele queria sair com os outros moleques que faziam as coisas que eles faziam. Coisas deletérias. E eu sempre alertava, eu falava, para com isso daí não é boa companhia. Tira esse beta queixo redondo mandou R$5. Certo? Bom dia, Super. Então veja bem. Tira Eu era o cara que tentava manter ali uma amizade com ele e tentava somar para a vida do cara. Eu tentei fazer isso. E era bacana essa dinâmica de amizade assim que tínhamos. Mas a realidade verdadeira por trás dos fatos é que éramos incompatíveis. Muita diferença de espírito e de mentalidade. Entendem isso? Não, o resumo disso aqui que eu estou dizendo. Para as pessoas que pensam que nós tínhamos ali uma puta amizade, não era assim que funcionava. Não era. Não era. Na verdade, a gente se aproximou mais ainda, quando a questão das lives começaram. Né? E eu tentei, eu fiz de tudo. Eu apresentei ele pro público, levei ele comigo lá para gravar conteúdo, ele teve uma oportunidade de ouro. E tudo isso já foi explicado daquela vez que eu fiz a live com ele, eu não preciso repetir. Mas quem acompanhou, acompanhou. Então, assim, detalhes particulares, eu poderia ficar dando mais detalhes aqui, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é uma questão que já foi resolvida. Cada um colhe exatamente o que planta. Eu não preciso falar mais nada. Os fatos, a decorrência dos fatos acerca de uma vida da pessoa, mostram se o que ela fez foi bom ou se foi errado. Eles querem saber. Certo? Pior que eu pensava isso naquela época mesmo, mas só imaginava. Em vídeo que vemos por aí, nem tudo é verdade. A rede social é maravilhosa, mas não é realidade. Esse cara é um daqueles crentes modernos que ficam se achando o ouro mais raro de Deus por ser virgem e se guardar pro casamento se achando melhor que o mundo inteiro. Não dê palco pra esse tipo de cropólito. Todos sabemos que Red Pill são doentes. Com certeza, irmão. Concordo aí com tudo que você falou, sem dúvida. Mas não se trata de dar palco.
Isso aqui não é dar palco pra ver o quão vergonhoso é isso aqui, ó. É pras pessoas sentirem vergonha mesmo. De gritar a verdade e ser ignorado. Cada palavra tua é semente que florescerá no meu tempo. Perdoa e descansa em mim, pois eu carrego teu peso e te sustento. Obrigado, meu amigo. Não desista. Tua missão é maior do que imagina. Essas mensagens bíblicas aí, elas deixam o nosso espírito muito, muito bem. Obrigado por isso, irmão. Deus abençoe. Então, em uma live. E nessa live ele falou, eu acredito que tá no YouTube ainda, que a Jaque, no período da escola, não queria ele. E o Super Xandão gostava dela. E ele falava pro Pitbull. Mentira deslavada. Mentira. De novo. Como que um cara, uma pessoa minimamente decente e inteligente pode afirmar algo que saiu da boca de outro, sendo que você não conhece nada sobre nossa realidade? Como você tem coragem de fazer isso, irmão? Na live de ontem, inclusive, que eu fiz com ela, isso foi desmentido. Porque aquela primeira vez que eu apareci com ela na live e eu contei a nossa história dentro do personagem para trazer entretenimento, eu realmente falei de um jeito esdrúxulo. Isso deu abertura para as pessoas especularem mentiras. Beleza. Ontem na live, nós esclarecemos isso. Quando eu tomei a atitude de me afastar dela, esse período aí de colegial, de escola, eu tava fazendo merda por aí, irmão. Eu não gostava de ninguém. Isso é uma mentira. O que eu sempre tive pela Jaqueline foi um carinho especial no coração. Pelo que nós tivemos lá na infância. Que foi um sentimento puro e bom de uma época que nós éramos inocentes ainda, né? Porque tristemente nessa trajetória de vida a gente se depara com tanta coisa satânica que nós perdemos um pouco a pureza. Essa coisa pura, ela é muito boa. Você ser uma criança é uma coisa abençoada, porque você é mais puro. Quando você expressa um sentimento quando você é criança, ele é mais verdadeiro. Entende isso? Então, esse carinho especial fica no coração de uma pessoa. No meu ficou. Mas eu não passei a adolescência preocupado com isso. Pelo contrário, eu vivenciei diversas outras coisas por escolha minha. Isso é mentira! Então, isso aqui é mentira. Por que eu tô esclarecendo isso de novo? Porque as pessoas idiotas, elas pensam assim: ah, o Xandão ficou que nem um tonto na adolescência dele gostando da menina e ela não quis ele. Que puta mentira da porra! A menina sempre foi compromissada. Enquanto eu tava fazendo merda, ela tava comportada fazendo as coisas dela. Tinha o namorado dela. Eu é que fui o idiota. Eu que fui o idiota. Porra! Olha só. Hoje, nas lives, o que eu falo pra vocês? Se vocês conhecem uma mulher boa na infância ainda, aproveitem e casem o mais cedo. Vocês serão abençoados. Não joguem fora uma oportunidade que eu joguei. Eu joguei. Alfa mesmo é ficar criticando. Não joguem fora uma oportunidade de ouro. Certo? Não joguem. Mas nada é por acaso. É tudo dentro da ordem de Deus. Eu tive que passar pelo processo que eu passei, porque aquilo ia me libertar, ia fazer com que eu evoluísse. Ela também, por sua vez, tinha que seguir a trajetória dela para entender também as coisas que ela entende e evoluir como pessoa. Tudo dentro da ordem de Deus. Então, isso aqui é uma baita mentira. Vou falar de novo. A maior parte da minha juventude foi sozinho. E a parte que eu não estava sozinho, eu tava fazendo merda. E quebrando a cara por conta disso. Foi o que eu acabei de falar. A maior parte da minha juventude foi sozinho. A outra pequena parte foi... Não. Não. E agora fala que você pegava TBM. Negativo. Você é uma farsa Xanda. Não era isso que eu criticava. Você era lobo solitário e sentado na verdade, ou você era um beta usuário de Tinder fazendo sexo. Primeiro de tudo, eu sou mais velho do que ele. Eu venho de uma geração completamente diferente da dele. Eu vivenciei coisas antes dele. Sua anta. Por isso que eu aconselhava. O que ele estava fazendo eram coisas que eu tinha feito em relação a meninas, de se relacionar com meninas que não prestavam e de conviver com pessoas que não prestavam. Por isso eu aconselhava, por ser mais velho. Era como se eu fosse o irmão mais velho aconselhando o irmão mais novo. E eu não criticava ele porque bebia. Quando eu critico uma pessoa que bebe, eu estou falando de alcoólatras, pessoas que descontam sua frustração na bebida. Isso é completamente diferente de você ter uma mulher e tomar uma cerveja com ela. Seu burro, eu tenho que explicar coisas óbvias. Essa molecada da geração dele, eles saíam, eles não tomavam uma cerveja
Eles não tinham balizamento, referência. Eles saíam pra se embebedar, pra fazer merda. Pra usar como pretexto pra fazer merda. Pato Lance, ajude a esse pai reagindo. Isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, graças a Deus. Eu jamais fui sucumbido para qualquer tipo de vício. Hoje, se eu vou na casa do meu sogro depois de um dia cansativo, eu tomo uma cerveja com ele porque eu quero conversar com um cara alfa brabo. Eu não quero beber porque eu idolatro a bebida, porque eu tenho como motivo fundamental da minha vida a bebida. Aquilo é só um meio para ter uma conversa, não é nada. Da mesma forma que você sai da sua casa e pede um prato de comida bem açucarado, uma sobremesa bem açucarada, que é droga também. Você está envenenando seu corpo. Você vai deixar de comer um bolo que sua mãe fez, cheio de açúcar? Um bolo gostoso que ela faz, para prestigiar a presença do seu filho na casa dela? Você vai deixar de comer uma comida gordurosa por conta disso, com queijo, que é droga também? Você percebe, irmão, que eu tenho que te explicar coisas banais e patéticas porque você é um cara extremamente burro? Durante minha trajetória de vida, tudo que eu critiquei foi em relação ao quê? Aos exageros. Minha mãe, em casa, ela bebia cerveja de vez em quando com meu pai. E eu via aquilo e achava bacana, porque eles nunca ficaram bêbados, nunca vi eles bêbados na minha frente. Tomavam uma pra conversar e conversavam sobre coisas boas, inclusive. Então, a bebida em si nunca foi um problema. O problema está na sua frustração de vida. E você colocar a bebida como a referência da sua vida, como um modo de fugir da realidade. A mesma coisa que acontece com qualquer outra droga. Tem pessoas que descontam isso na comida. Tem pessoas que elas passam por situações horríveis e ficam viciadas em açúcar. Ganha peso, gordura, ficam doentes. E aí? Percebe que é o mesmo comportamento, só que é direcionado para outro tipo de coisa que pode fazer mal? Tem pessoas que são viciadas em anabolizantes. Como que você, que é um cara que fala isso daí pra mim, é o mesmo cara que fala que eu devia tomar trembolona de novo? Só porque você gosta do Prime. Você nem sabe o que é o Prime. Você não sabe nem o que significa ser Prime. Mas enfim. Então, percebam. Minha crítica nunca foi ao fato de tomar uma cerveja, de quem toma uma cerveja, quem sai pra tomar um drink, sei lá o que toma aí. Toma vinho, seja lá o que for, champanhe. A questão são os exageros. Quando nós exageramos e colocamos uma coisa do mundo como algo fundamental na nossa vida, o Deus da nossa vida passa a ser aquilo. Você vai querer descontar sempre as coisas naquilo. E é um caminho perigoso. Ele vai te levar pro inferno. Era a mesma coisa que estava acontecendo comigo quando eu estava tomando hormônio. Aquilo estava me levando pro inferno. Então, olha só o tanto de coisas óbvias, mas que eu tenho que explicar. Mas é natural, porque estamos vivendo numa época que o QI caiu demais, a inteligência caiu demais, e nós temos que explicar coisas óbvias, porque os pais dessa molecada aqui, ó, parece que não explicam nada pra eles. Eles dão um celular. E aí é o celular que passa a explicar as coisas pra ele. Tá aí o resultado, ó. A mente totalmente pornográfica, distorcida. César Perotti, superchatei de R$5. Fala, Chada, bom dia. Tem um tio que infelizmente é um alcoólatra. Mesmo assim é um grande homem. Pois é. Mas um péssimo pai. Pois é isso que eu tô falando. Quando o cara coloca como imperativo categórico da vida dele bebida, comida, droga, qualquer coisa que seja, e fica viciado, isso leva ele pro inferno, mesmo sendo uma pessoa boa. É o modo que o demônio tem de controlar a sua vida. Por isso que eu falo pra vocês, vocês que vão sair, curtir, tomem uma bebida, se vocês gostarem de tomar, é claro, com sabedoria. Jamais se permitam exagerar ou jamais saiam para beber ou consumir algo, uma comida, uma bebida, no sentido de descontar uma frustração naquilo. Não faça isso. Sabe onde que você tem que descontar a sua frustração? Eu vou aqui te falar no que você tem que ser viciado, que vai te fazer bem. Sabe qual que... Existem apenas 2 vícios na vida que te fazem bem demais. O primeiro é viciar em Deus, em ler a Bíblia. Se você for um cara viciado nisso, eu garanto que você terá uma melhora exponencial em tudo. Segundo, se você for viciado em treinar, então você tá tendo um dia de merda, você tá tendo uma vida, tá tendo coisa errada acontecendo, alguma coisa tá te atormentando, sai pra fazer um cardio, vai correr. 5:30 da tarde você vai pegar um fone de ouvido, vai colocar uma música que você gosta e vai sair pra correr. Até você cansar muito. Vai correr 10, 15, 20 quilômetros. E depois você vai voltar aqui e vai me contar se você não vai se sentir melhor com isso. A descarga de dopamina que vai levar para o seu cérebro vai melhorar a sua autoestima. Você vai se sentir bem, você vai se sentir potente.
Os seus pensamentos sairão do espectro negativo e passarão a ser positivos. Seja um cara viciado em buscar a Deus e treinar. E estudar também. Estudar coisas boas. Esses são vícios bons na sua vida. Se você tiver esses vícios como centro da sua vida, o resto, eu tenho certeza que você vai saber usufruir sem ter problema. Você vai saber tomar uma cerveja com sabedoria, você vai saber evitar o que não presta, você vai saber que você não pode exagerar em determinadas coisas. Você vai melhorar, irmão, em todos os sentidos. Tenha certeza do que eu tô te falando. Certo? Só que as pessoas, infelizmente, elas não querem se esforçar. Quem que quer ir para uma academia e fazer um treino de campeão? Quem que quer levar o corpo ao extremo? Quem que quer sair para correr, fazer essas coisas? Vocês não querem, né? Vocês querem tudo do jeito fácil. Então, Jesus Cristo aí você vai entrar no caminho que vai te levar para o inferno. Esforço, tua dedicação em explicar a verdade com tanto amor, mesmo quando distorcem tuas palavras. Sei que te dói, sei que te cansa, mas lembra, tua missão é lançar luz, não carregar o peso de quem Obrigado, irmão. não enxerga. Obrigado, Deus abençoe. Eu não posso fazer isso. É aquele famoso ditado, se você abraçar o mundo, você será engolido, irmão. Você vai sucumbir, não pode fazer isso. Você tem que passar a mensagem para as pessoas que querem despertar, que têm potencial de despertar, né? SLV Super, estou passando pelo pior momento da minha vida. Minha mulher terminou comigo pra ficar com outro. Temos uma filha juntos. Algum conselho? Bom, irmão, quando você tem filho, a parada muda. O seu filho, ele precisa ter, como referência principal, um casamento bem estruturado, para ele também aderir a isso e querer ter isso para a vida dele. A partir do momento que existe um término, uma quebra de relacionamento, o pai vai para um lado, a mãe vai para outro, isso é extremamente deletério. O meu conselho para você tem que partir do espectro bíblico. Vocês deveriam se arrepender dos pecados, deixar o orgulho de lado e acertarem, voltarem a ser um casal real e transmitirem o melhor exemplo possível para a filha de vocês. Caso não seja possível que isso seja feito, é uma situação triste, mas também não é o final de nada. Apenas cumpra com o seu papel de pai, seja o melhor pai do mundo, certo? E pelo amor de Deus, se realmente você não for, se não tiver nenhuma possibilidade de você voltar com a sua mulher, se você arrumar outra mulher e casar com outra pessoa, que seja uma mulher digna, uma mulher de verdade, para ser uma boa referência para sua filha também. Sua filha ou seu filho, eles precisam ter a referência do pai e da mãe sempre por perto. Eles precisam olhar para o pai e da mãe e eles precisam ter aquele sentimento bom, leve, aquela coisa pura. Eles precisam ver o amor transcendendo entre vocês, o respeito mútuo. É assim que você educa uma criança de verdade, é através de exemplo. Certo? É o que eu tenho pra te falar, irmão. Eu não posso falar pra você que tem um caminho fácil pra isso daí, não. Uma das coisas mais tristes e que mais agradam o demônio é quando um casal vai lá, tem filho e larga depois. Casa e vai pro divórcio, ou comete adultério, um trai o outro. Isso é terrível. Mas é como eu disse, com Deus na sua vida, você consegue superar tudo, certo? Basta você se arrepender e buscar por Ele. Falava. Até que chegou uma hora que a Jaque quis o Pitbull Lava Jato, que era... Isso aqui é outra Ronaldo mentira. Pereira mandou R$5. Mentira Bom dia, super também. Feliz ano novo, que 2000 Isso é uma mentira deslavada também. Ele usou de uma situação, distorceu essa situação para dar a entender que ele e ela teriam envolvimento, coisa que nunca ocorreu. Isso já foi desmentido, inclusive naquela live que eu fiz com ele. Rapaz, você precisa entender uma coisa. De novo, você tá pegando uma fala de um terceiro que você não conhece e você tá colocando como se fosse verdade, sem saber de nada. Granada mandou R$5. Você não sabe dos detalhes. Quem sabe dos detalhes, ó, sou eu. Um salve e um doble de respeito. Sou eu. Boa live pra você. Libera as lives antigas. É até ridículo isso, de ter que explicar uma coisa óbvia dessa. Mas, preste bem atenção, é só pensar com lógica. Se a minha esposa tivesse, naquela época, algum envolvimento com qualquer outro homem que fosse, eu não teria tido envolvimento com ela. Porque eu me dou o devido respeito e ela também. Ela jamais foi esse tipo de pessoa. Eu jamais faria isso, irmão. Jamais. Por quê? Por que eu não faria isso? Porque eu sei que seria tiro no pé. Como que eu posso me envolver com uma pessoa que tem envolvimento com outra e achar que vai dar certo? Todas as pessoas, se você pegar, questão de padrão que acontece na sociedade também. Todas as pessoas que eu vi até hoje, que estavam num relacionamento ou ficando com alguém, uma coisa que nem era um relacionamento, mas estavam tendo envolvimento com alguém, e teve envolvimento com outra pessoa e passou a namorar, essa pessoa foi traída. A Cobrinha mandou R$5.
Isso é tiro no próprio pé. Amanhã faço 20 anos. Já comecei a academia. Sempre que você se envolve com uma pessoa que tem já um relacionamento ou um começo de relacionamento com outra pessoa, a probabilidade de você, tomar é gigantesca. Porque isso já mostra de cara o caráter da pessoa. Isso é mentira. R$7,77. Tudo mentira. Bom dia, Super. O fato de duas pessoas conversarem não quer dizer nada. Certo? Então, assim, de novo, extrapolações e mais extrapolações, né? É interessante porque esse assunto, na verdade, ele já foi discutido e eu fiz aquela live com o Pitbull Lava Jato para falar sobre isso, e é impressionante que esse cara, ele reproduz ainda a mesma mentira que foi proferida naquela época. Anos depois. É absurdo. É absurdo. Como que uma pessoa que não sabe nada, absolutamente nada da sua vida, pega uma fala de um terceiro? Uma pessoa que mostrou claramente suas intenções pútridas comigo. Como que o cara pode tomar isso como verdade e sair repetindo? Fiquei muito apegado ao passado. A dor abaixou. Como que alguém... Cara, como que um cara se diz homem e fica levando fofoquinha, coisa que ele desconhece, que ouviu da boca de um terceiro de um lado pro outro? Eu não consigo entender isso, cara. Porque na minha concepção, um homem... Para começar a ser homem, ele tem que ter a verdade no seu coração. Ele não pode ficar de fofoquinha por aí. Ele não tem que ficar escutando o que um fala e ficar repetindo como se fosse verdade. Ou ele fala de algo que sabe, ou ele não fala, se não souber. E tem coisas que mesmo você sabendo que são verdadeiras, você não deve falar também para ninguém. Porque pode ser coisas pessoais, que podem afetar negativamente a vida da outra pessoa. Isso é uma coisa básica. Então, trazer uma coisa que já foi, inclusive, respondida e continuar insistindo numa mentira... R$5. Vai tomando ensinamentos brabíssimos, continua nesse caminho super, que é só prosperidade. Deus abençoe sua vida e feliz ano novo. Manda Dolby Biblical. De quem mama muito... Ah, verdade, eu sabia que você ia fazer isso! Só pra reiterar, porque quero contribuir pra live. Esses caras criticam tudo e todos como se fossem perfeitos e nunca errassem. O verdadeiro caráter do homem se define em reconhecer as fraquezas e superá-las. Você falou tudo aí, Luiz. Só que esses caras não entendem nada do que é ser homem. Eles não entendem desses valores que você colocou aí, que são fundamentais pra ser homem. Obrigado pelo comentário, irmão. Ele estava no céu, e na sua volta tinha alguém tocando uma trombeta. Nessa hora fiquei muito feliz e abri um verdadeiro sorriso. Ótimo, irmão. Tem que ficar feliz mesmo. A maior felicidade que eu vou ter, com certeza, é quando a Yahusha voltar. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Fala Super, sou pai de um grande garoto de 15 anos. Quando ele tinha 2 anos, Deus levou ela. Foi uma grande perca. Passei 13 anos solteiro e cuidando dele. HJ encontrei... Um grande garoto de 15 anos. Quando ele tinha 2 anos, Deus levou ela. A sua mulher, no caso, né? Meus sentimentos aí, irmão. Deus conforte sempre seu coração. Foi uma grande perda. Passei 13 anos solteiro e cuidando dele. Hoje encontrei uma grande mulher. Que Deus abençoe, que você seja feliz, próspero, que estabeleça um casamento verdadeiro, dentro dos parâmetros bíblicos e que crie seu filho do melhor jeito possível, irmão. Estava do seu lado por causa do seu dinheiro. Nunca foi seu amigo. Agora ele tá querendo fama, fracassado. Larga o Twitter e viva. Perceba bem, eu nem quero mencionar esse nome. Eu só tô mencionando esse nome aí. Cara, vocês não têm noção do nojo que eu senti naquela época por conta daquilo. Meu estômago embrulhava. Porque eu não conseguia acreditar no tanto de mentira que estava sendo proferida ali. Eu só tô citando esse nome aqui porque estou precisando aqui devido ao contexto, tá? Eu nem deveria. Eu tô tendo que explicar até coisas de novo que eu já expliquei antes. Não tem nada de novidade, certo? Então, assim, nem cite isso daí. Parabéns, o que aconteceu foi patético. O que eu me arrependo amargamente foi de ter estendido a mão pra uma pessoa que nunca mereceu. De guerreiro. Tamo junto, irmão. Obrigado. Ai, da merda! Isso aí é outro ensinamento pra vocês. Não sejam bonzinhos demais com todo mundo. Porque no meio desse todo mundo, tem pessoas de má fé que estão perto de você e elas vão querer usar disso, dessa sua bondade, pra, te levar à queda. Não façam isso. Nunca estendam a mão pra alguém que não quer. Entende? Tenham sabedoria, não façam isso. Isso dá merda. Porque você acaba confiando na pessoa, você acaba trazendo a pessoa pra perto de você, ela acaba conhecendo você, suas particularidades, coisas íntimas, seus sentimentos.
E no primeiro momento, irmão, que entra dinheiro, coisas patéticas do mundo que seduzem os fracos de espírito, essa pessoa, ó, ela te apunhala pelas costas. Então não façam isso. Apenas estendam as mãos para as pessoas que merecem mesmo. Que vocês veem que são pessoas puras e boas, que se esforçam para isso. Certo? Amigo do Super Xandão, mas não queria o Super Xandão. Não queria o Xandão. Não queria o Xande. Entendeu? Queria o amigo dele. E o Pitbull não namorou ela por respeito. Por respeito. Entendeu? E aí depois de tempo, depois do carrossel, depois de aproveitar tudo, foi até o Super. Olha o sorrisinho dele. Dioguinho do Garimpo superchatei R$2. Pois é, amor. Concordo com você. Tamo junto, Dioguinho. Essa aqui é a cara, é a expressão de um cara que se conforta em mentir pra caramba. E se sente bem com isso, bicho. É a expressão do demônio, né? Os únicos que se alegram com mentiras são os demônios. Não tem mais ninguém que gosta de mentira. Pessoa boa detesta mentira. Eu sou uma dessas. Eu gosto da verdade. Dolorosa, mas que liberta. Eu gosto da verdade. O vírus da HPV e AIDS mandou R$5. Veja, Bom dia, eu não Xandinho. tenho o que Feliz comentar ano sobre novo, isso vai aqui que ele tomando falou seu balde agora. Por favorito. quê? Porque tudo que ele está dizendo aqui, na cabeça dele, é fundamentado naquela primeira mentira que ele contou, que eu já desmenti aqui. Todo o raciocínio do cara é fundamentado por mentiras. Não faz sentido eu ter que ficar toda hora repetindo a mesma coisa. Quando o cara quer acreditar na mentira e quer viver pela mentira, tudo bem. Se ele acha na cabeça dele que foi isso, o que eu vou fazer, né? É tudo mentira. Tonico dos Capas mandou R$5. Salve. Tamo junto, irmão. É. Já vou escutar. Financeira, né? E namora. A questão é que é o seguinte. A gente só está expondo uma realidade. Rapaz, velho. Tá expondo. Puta que pariu, hein? Realmente, irmão. Um cara como você, claro, tá realmente aí preocupado em fazer só coisa boa de sua vida, que nunca chegou nem perto de mim, jamais, nem sequer estendeu a mão pra mim, eu nem te cumprimentaria, nem estenderia a mão pra você, porque eu já percebi o tipo de pessoa que você é. Mas um cara que não conhece nada sobre absolutamente tudo isso que está falando. Terminar sorrindo, exatamente, com essa cara de deboche e querer dizer que tá expondo alguma realidade, bicho, é vergonhoso isso. Eu sinto pena do seu pai e da sua mãe. A gente, pessoas boas, pensam em trazer filhos para o mundo para que eles sirvam a um legado, para que eles sejam melhores do que os pais. Eu não acredito que seu pai e sua mãe te ensinaram isso daí, não. Eu acredito o contrário, na verdade. Eu acho que eles devem ter te ensinado coisas boas, né? Independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido entre eles. Mas é triste ver isso daí, cara. Que você cresce, você amadurece, vira uma coisa dessa aí, ó. Repugnante. Vivendo com mentiras, espalhando mentiras sobre pessoas que você não conhece. Você não sabe nada. Nenhuma das pessoas, você citou várias pessoas nesse vídeo, várias. Até o Paulo Musi e a mulher dele, você citou o nome deles. Você não sabe nada sobre coisa alguma dessas pessoas. Não sabe nada sobre mim, não sabe nada sobre a minha esposa, não sabe nada sobre o outro lá, o outro patético que você citou, que eu nem vou citar o nome. Você não sabe nada. Decadente isso, decadente. O Super Xandão é isso. Ele não aceita. E aí, Rafael? Entendeu? Seria diferente se ele falasse, olha, é uma atração negociada e tá tudo bem. E eu... O quê? Negociada? E tá tudo bem? Cara, como que eu, sinceramente, alguém me fala aí o que que eu respondo diante disso? Vocês têm ideia? O que que eu posso falar? Negociada, tratação e tá tudo bem? Tá tudo bem você ter um relacionamento de fachada? Um relacionamento que seja um negócio? Tá tudo bem? Tá cansado dessa merda. Que merda é essa, velho? Hã?
Tá tudo bem. É exatamente a abstração. Tá tudo bem, o cara vai lá, paga pra sair com prostituta. Tá tudo bem. Deus me deu um grande amor que se foi e deixou nosso filho para me fazer um grande homem e ensina meu filho a ser melhor que eu. Tamo junto, César. Acredite sempre nisso daí, irmão. Siga firme nessa trajetória aí. Bom, rapaziada, enfim, é um vídeo aí, um vídeo aí que eu coloquei justamente pra vocês verem a vergonha que é tudo isso. Xandão, isso aí é ciúme, mano. Isso aí é ciúme de você. Com certeza deve ser ciúme de você. O cara muito provavelmente acompanhava você. E aí depois que você se casou, ele ficou puto, entendeu? Cara, na verdade, eu acho que esse cara... Pessoas assim que falam essas coisas que ele falou, são pessoas que me odeiam. Pelas verdades que eu falo aqui. Eles não gostam de ouvir as verdades que eu tenho a dizer. Eles querem viver no mundo da mentira. Infelizmente. Infelizmente. Cai na casa do Xandão. Infelizmente, é disso aí que se trata. São pessoas problemáticas, como eu falei. Pessoas que trazem uma fofoca que escutaram da boca de terceiros e tomam como verdade.